Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso CMI Podcast. Hoje vamos falar de espiritualidade, de sabedoria, de religiosidade e do livro lançado pelo nosso empresário, nosso cidadão, Wallace Barreto. Obrigada por ter arrumado um tempo na agenda para vir dialogar com a gente, né, sobre esse tempo tão precioso, né, que foi da vida do senhor, que resultou num livro. Para iniciar, eu começo dizendo que li seu livro, achei o senhor um livro muito bonito, um livro com conteúdo, toca nosso coração, muito corajoso. Eu usaria o termo que o senhor se desnudou de uma coragem de falar dos próprios defeitos e, a partir dali, o que Jesus nos ensina, o que está no Novo, no Velho Testamento, que o senhor cita muito a Bíblia, tem muitas passagens. O que ele nos ensina para mudar? O seu ponto de referência é sempre alguma coisa com o senhor e sempre os seus capítulos são divididos assim. De onde é que esse empreendedor, esse pai de família, esse recém-avô, saiu essa coisa de fazer um livro? Elis, obrigado aí por estar aqui, é uma honra para mim, é muito prazeroso a gente vir aqui, amo fazer um bate-papo desse. Né? E acho que a gente vai ter um tempo agora de conversar sobre um assunto também que me interessa muito, que foi o livro. Foi uma extração de dor, uma extração que saiu. A gente vai falar sobre isso. E a gente fez uma prévia aqui, você estava falando sobre a coragem de falar da inveja que eu tinha, da arrogância que estava em mim, dos problemas que eu tenho. E eu vou repetir de novo, é o seguinte, eu gosto de mudança. E gosto de mudar para que ao mudar alguma coisa dentro de mim, eu consiga mudar o que está no meu exterior, o que está no exterior, e que a gente consiga crescer. E para mudar, você tem que expor. Igual você falou, você tem que se desnudar. Então, aí entra no princípio bíblico, que é você confessar o seu pecado, uns aos outros. Então, quando eu falo com você que eu era invejoso, no mau sentido da palavra, eu estou me desnudando, estou confessando. Sim. E estou deixando de ser. Né? Então, isso para mim é um princípio que eu já pratico há muito tempo. Eu não sabia que eu era invejoso durante muitos anos. E talvez eu já teria lido a Bíblia 8 ou 10 vezes nessa época. Tá? E um belo dia, uma experiência com Deus que eu conto no livro, que ele foi me mostrar, que eu fui identificar aquele mau cheiro que às vezes está debaixo do braço da gente, que as pessoas, ou então mau cheiro da boca, que as pessoas percebem e a gente não percebeu ainda. Aí você vira e fala assim, eu estou com mau hálito, eu estou com CC, né? E aí que você vai perceber, eu estou com inveja? Não sei. Então, durante muitos anos, eu buscando correção de rota em mim, eu não sabia. E um belo dia, através de uma experiência que eu convido as pessoas a lerem, eles vão entender como que eu identifiquei isso. O senhor se incomodou, né? Faz parte da vida, querer ser melhor, senão a gente... Quer dizer, o senhor é um empresário de sucesso, que construiu coisas, sobretudo sua família, que eu creio que tem um valor inegociável na sua vida, mas tem também um patrimônio físico, material, mas ainda está buscando a Deus. O senhor quer o reino de Deus. É o que eu senti no seu livro. Tudo isso, obrigada a Jesus, vou continuar trabalhando, mas o senhor principia o reino. Eu não consigo, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, vamos fazer uma mentoria sobre empreendedorismo. Eu não sei falar de empreendedorismo sem eu aplicar os princípios bíblicos que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. Eu estou lendo a Bíblia hoje pela 28ª vez. Quando eu escrevi esse livro, eu estava, se eu não me engano, era a 25ª. E eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Tudo que eu faço é pautado nos princípios que estão ali. E Deus vai me trazendo desafios, e que não são poucos, montanhas que não são poucos, gigantes que aparecem, assim como ele levou na vida de Davi, de José, de todos os outros homens da Bíblia. E isso vai acontecendo na nossa vida, e eu falo o seguinte, a montanha ela te faz mais forte, o gigante ele te projeta para o futuro, te projeta para um outro nível. Quem que manda é Deus. E o que você tem que estar preparado ali? Você tem que estar preparado para superar. Todos nós, em todas as esferas.
Assim, quanto mais passa os anos, ô Elis, eu observo o seguinte, a luta das pessoas, um divórcio com difamação entre um e outro. Que é muito comum, né? Que é muito comum. Então, mas olha para você ver, mas é uma luta muito grande para aqueles dois ali que a sociedade não vê. Que a sociedade não vê. Então, olha para você ver o desafio dele. Naquele divórcio, o que Deus está querendo dos dois? Num desafio que aparece na minha empresa, o que Deus está querendo de mim? Entendeu? Qual a correção de rota? Sempre tem, sempre vai ter um momento. É igual o caso de Jó, que eu também falo na Bíblia, que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Mas os olhos deles não viam a Deus. Lá no final do livro ele vai falar. Né? Olha que interessante. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que estar atento. Né? O senhor tinha esse sentimento e essa vontade própria de voltar para ele desde o início da sua carreira ou foi aprendendo isso com a maturidade? Sim, desde o início. Sempre foi religioso, evangélico, né? Olha bem, É espiritual, né? Que o senhor até fala sobre religiosidade e espiritualidade no seu livro. A palavra religiosidade, para mim, eu sempre acho ela no mau sentido da palavra. Né? Mas você religar com Deus é interessante, você estar com intimidade com Deus, buscar o reino de Deus. Até os 17 anos de idade, eu bebi muito, eu fiz bobagem, nunca mexi com droga. Aliás, eu bebi durante uns 6 meses a 1 ano, num período exatamente de 17 anos de idade. 16 eu ainda não tinha isso. E depois disso eu tive uma experiência com Deus, com 18, véspera de 18 anos, eu tive uma experiência com Deus. E ali eu corrigi, foi o início da correção da minha rota. Comecei também, nesse momento, namorar com a Rô, tá? E tivemos um namoro intenso. Eu casei quase com 21 anos, quase completando 22, a Rô com 18, e ali a gente já estava com um compromisso com Deus, tanto eu quanto ela. O último ano do namoro nosso, a gente teve um namoro muito gostoso, assim, muito intenso, de namorar todos os dias, mas e assim com muita paixão, e ainda assim casamos com ela, casei com ela virgem. e foi um privilégio para nós, foi muito bom para o nosso casamento isso, e ali a gente já buscava a Deus. Só que nesse momento eu não sabia também, tinha um mau cheiro em mim, que era arrogância. Eu já era comprador e vendedor de café, eu já administrava 100 homens lá na terra de café do meu pai, tinha muitos resultados positivos, tinha moto e carro zero, eu fazia trilha, eu empinava a moto, andava de uma roda, tudo de uma maneira muito saudável, e aquilo tudo, e o meu pai não me ajudou, na ignorância dele, embora ele era um homem formado, bacharel em letras, e ele me deixou eu ser arrogante. Hoje lá em casa a gente fala muito, eu falo com o Igor, falo com a Larissa, falo na mesa lá, sobre os desvios que a gente tem, os sinais que a gente mesmo pode perceber quando você está engolindo elogio, se intoxicando com vaidades e com orgulho, né? Enfim, lá atrás eu não tinha essa percepção. Então, durante um bom tempo, eu patinei na vida, no tempo que Deus foi me tratando para poder tirar isso de mim. Tem um termo no seu livro que me chamou muita atenção, que é rema. Eu não conhecia esse termo, né, que o senhor fala que rema vem do grego e a palavra falada é uma orientação que vem de Deus. O senhor sentiu isso já quando era jovenzinho ou agora na meia-idade? E eu queria entender como é que Deus se manifesta para o senhor. Algumas pessoas que têm o dom da palavra tal, falam que escutam, outros têm uma intuição. Como é que o senhor escuta a Deus, Wallace? Eu escuto muito a Deus, eu percebo muito a direção dele, eu estudo como tirar outros ruídos que possam atrapalhar eu ouvir a voz de Deus. O rema, eu aprendi isso, eu sou membro da mesma igreja, que é a Igreja Batista Missionária, com o pastor Antônio Carlos Alves Paixão, há 38 anos, um ano a mais do que o período meu de casado. Ele fez nosso casamento em Mantena,
E ele sempre trouxe para a gente muito ensino bíblico. Então, lá atrás, em algum momento, nesse momento lá, ele estava falando que o rema é a palavra específica, no momento específico, e também livros que eu li. Aí esse conceito agora é até de um livro que eu li, eu não sei de qual autor. Não é bíblico, né? Não é bíblico, isso é o estudo da palavra, né? Isso não está na Bíblia, realmente. Mas o rema, no grego, ele é a palavra específica, no momento específico, com a pessoa específica. Ele é uma receita médica para você. De pouco tempo para cá eu criei esse conceito. Você vai no médico, ele vai te dar a sua receita. Você não pega a sua receita, imprime ela em 1000 e distribui para frente. E todos nós temos tendência de pegar o nosso rema e passar para os outros. Ou de culpar os outros por não seguir ele. Porque aquele rema é o seu, aquele rema é a sua receita, é o seu diagnóstico, a palavra para você. O logos é a palavra escrita, é o que está na Bíblia. O logos, ele é o geral, né? Então, o que eu aprendi? A buscar esse rema. E aí, teve um momento que eu achava que Deus ia te dar um rema na vida, ou um rema por ano, ou um rema lá uma vez ou outra. Mas, quando eu comecei a estudar a oração do Pai Nosso, que ela fala assim, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando? Hoje. Hoje. Então, quando eu falo, se eu pudesse fazer uma analogia, se eu pudesse virar e falar assim para o Donald Trump, venha o teu reino sobre a minha vida, se eu todo dia de manhã eu pudesse ligar para o Donald Trump por WhatsApp, conversar com ele e falar assim, venha o teu governo, o que você quer que eu faça hoje, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele falou assim, hoje eu quero que você vá lá no podcast da Elis e vamos falar sobre o livro e você vai falar assim, assado. Essa é a vontade que ele me deu. Tá? É o rema de hoje. Uhum. Eu orei, pedi a Deus, tomei a decisão. Ou então, talvez, foi o seguinte, liga para a Elis, marca com ela, vamos marcar esse podcast. Foi o rema de 2, 3 dias atrás. Como ouvir quando Deus está falando? Aí eu tenho desenvolvido, não é um método, uma intimidade, um relacionamento, que é perguntar muito. Você vai saber quando Deus está falando com você, quando você perguntar muito aquilo que você quer saber. Então, você quer tomar uma decisão, qualquer que seja. Começa a perguntar em voz alta, num momento de oração, para Deus. Deus, eu devo fazer isso assim sensado? Deus, eu devo comprar? Eu devo vender? Senhor, eu devo vender? Se eu vou vender, eu vendo por quanto? Se eu vou vender, como que eu vendo? Deus, quando você precisa de uma decisão que você começa a perguntar, você vai ouvir. O que a maioria de nós tende a fazer? Você fala assim, Deus não fala comigo, mas você fala com Ele. A atitude é nossa primeiro. Né? Uhum. Então, se você começar a falar, se você começar a insistir, se você começar a levar essa informação, aí você vai ouvir do nada. Você vai ouvindo ele falando no Instagram, você vai ouvir ele falando lá baixinho no seu ouvido, você vai ouvir ele falando através de uma outra pessoa. Talvez aqui agora, nessa conversa nossa, Deus possa falar alguma coisa com você ou com alguém que está nos ouvindo aí, porque se ele está perguntando e eu falo aqui, eu falo assim, nossa, Deus falou através da boca do Wallace, falou através da boca da Elis, do podcast. Não tinha nada a ver, eu estava ouvindo aquilo ali para pensar na outra coisa, Deus me deu a resposta que eu queria. É Deus. Deus ele tem essa complexidade maravilhosa assim, de nos alcançar. Né? Então, e você hoje já consegue definir o que é distração do homem, o que é sua vontade, o que é a vontade de Deus. Sempre você vai crescendo nisso, porque Deus vai subir na régua com a gente. Né? Deus não deixa barato. Deus não deixa barato com a gente, Ele sobe as réguas. Depois a gente pode até falar nisso de novo, mas as distrações sempre vêm. Né? O senhor fala que a sua graça, a graça é diária, a gente deve pedir todos os dias e que pedir, inclusive, riqueza. Sim. Que é alguma coisa que algumas pessoas pregam, lê muito ao pé da letra sobre a pobreza. Né? É bíblico, tantas pessoas eram bem-sucedidas na Bíblia, tantos reis. Riqueza e pobreza ele não pode ser regra nem de um lado nem de outro. E ela não é sinônimo de maior intimidade com Deus, riqueza, e quem está pobre, menos intimidade com Deus. Não tem absolutamente nada a ver. Mas eu tenho aprendido o seguinte, a Bíblia toda nos promete prosperidade, sim. Mediante as obediências, sim.
Mas depois de tudo que você obedecer, que você cumprir, que você fizer, que você for um dizimista fiel, que você for ofertante, você semeia, você ora a Deus, você tem um coração de gratidão, de contentamento, você se esvazia do orgulho. Depois de tudo isso, Deus pode te abençoar ou não. Eu acabei de me lembrar aqui agora de um termo do rei Ezequias. Fala assim, depois de todos os atos de bondade que Ezequias fez, que ele purificou o reino, ele tirou os altares idólatras, ele tirou isso aqui, ele corrigiu o povo, ele construiu, ele fez bem. O versículo ele é muito profundo, mexe muito comigo. Assim, e depois de todos os atos de bondade do rei Ezequias, veio a invasão e o cerco e a fome provocado pelo exército de Senaqueribe. Poxa, mas ele não fez os atos de bondade? Não era para ter vindo riqueza? E por que veio a fome, o cerco, a dificuldade e a escassez? Ao contraponto. Porque Deus continuou na soberania dele. Ele cumpriu o princípio. Mas naquele momento Deus não abençoou. Aí, se você entender o texto ainda, ele também ficou doente de morte. O profeta foi lá e falou assim, você prepara aí tudo aí, prepara no cerco que está aí que você vai morrer. Aí ele virou, orou muito, pediu muito a Deus, suplicou e falou para ele não morrer. Ele era um empresário, ele era um gestor, ele era um rei. Aí Deus falou, então tá bom. Então eu vou ouvir seu clamor. Eu tinha decretado que você ia morrer, mas Deus resolveu dar para ele a reconsiderar pelo clamor, pela intimidade dele. Ele clamou e deu ele mais 15 anos de vida. A história é longa, né? Nesses 15 anos, ele acabou ainda gerando Manassés, que foi o pior rei da história. Mas isso é outro assunto. O senhor fala que a gente tem que agradecer a Deus até nas coisas ruins, né? Porque isso treina a nossa humildade e a nossa dependência. O senhor cita até Romanos, aí eu fiz algumas anotações, né? Para não me perder, porque infelizmente eu não tenho a sua intimidade bíblica. Eu leio, acabo lendo as mesmas coisas, Salmo, Provérbio, eu gosto muito do livro de Esther. E aos domingos a gente para ver a pregação de algum, sempre na igreja, que eu sou católica, de algum evangelho, alguma coisa no evangelho. Mas preciso, seu avô também, né? Era um exímio... Vou já ler a Bíblia mais de 30 vezes. Eu vi nas suas entrevistas. Acho que já vem da sua... Um dia eu passo ele, se Deus quiser. Ele está vivo ainda? Não, morreu. Seu pai também, né, Wallace? O pai morreu tem 1 ano e meio. Sua mãe está viva. A mãe está viva. Graças a Deus. E o vô tem, sei lá, uns 10 anos, 8, 10 anos. Mas deixou esse exemplo, né? Foi um patriarca, foi um exemplo, entendeu? Eu amava ele, a gente conversava, contava casos demais. Sonhou por mim quando eu não sonhava, ministrou bênção na minha vida. Foi uma bênção. Graças a Deus. Como é que a gente agradece a Deus durante uma crise? Isso nos causa uma crise de fé? Ou a gente tem que passar por cima e saber que Deus é Deus? É um treinamento, é um fortalecimento da fé. Não adianta a gente ver, se eu já pratico isso há 30 anos e de uma hora para outra você fala assim, vou fazer igual o Wallace. Então também não adianta eu pegar os grandes heróis da fé, as pessoas que eles fizeram, eu querer fazer igual eles de um dia para o outro. É um treinamento, as coisas começam. Bebi um cafezinho com você aqui, estava gostoso, estava quentinho. Mas se eu chegasse aqui agora e falasse, me dá um cafezinho, e viesse um café frio, entendeu? Eles me servissem ele lá de qualquer maneira, e eu bebesse aquele café, e às vezes aquilo fica até indigesto, assim, graças a Deus, Senhor, o Senhor está no controle disso, muito obrigado. Tá? Se eu saio ali, que eu levanto rapidamente aqui, se eu chuto o canto da cadeira ali com o dedinho do pé, e dá aquela dor no pé, assim, aí você vai xingar, você vai murmurar, você vai falar que você não merece, ou você fala assim, graças a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, eu comecei desse jeito. É um treino também. É um treino, é um fortalecimento. Fé é igual um músculo. As atitudes nossas de fé é igual um músculo. Você ouviu, fez sentido para você, amanhã você começa a praticar. Nas pequenas coisas. Quando você vê, você está agradecendo por tragédias. Entendeu? Hoje eu agradeço a Deus por tragédias. Entendeu? Mas eu não comecei assim. Né? Mas porque o que é o agradecer? São vários princípios, Elis, muito interessante. O agradecer a Deus é você entender cada vez mais a ampla soberania de Deus. A Bíblia fala que não cai
uma folha de uma árvore Sim. sem que seja da vontade de Deus. Eu não falo da folha, eu falo do fio de cabelo, a gente que já extrapola para a folha da árvore. Né? Por isso me deu um branco aqui. Então, tudo é controle soberano de Deus. Ah, mas e toda essa maldade, toda essa desgraça, aí já é um assunto amplo, teológico, mas e toda a desobediência do homem, e toda a maldade, todo o distanciamento do homem que tem? Então, assim, não é um assunto para a gente discutir profundamente teologicamente, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, na minha vida, vamos falar da minha vida, acontece de ruim as coisas, eu agradeço a Deus, reconheço Ele, vou para frente. Eu faço um prédio, e o prédio dá prejuízo. Já aconteceu alguns casos assim ao longo da minha história, principalmente os prédios da pandemia. É prejuízo. Glória a Deus, graças a Deus, muito obrigado, Senhor, vamos para frente. Entendeu? Aí eu aprendi a agradecer, não é porque podia ter sido pior, não. Ah, ele te deu 1 milhão de prejuízo, mas ele podia ter caído. Não, graças a Deus, porque foi ruim perder 1 milhão. Pronto, glória a Deus por isso. É porque a sua confiança já é absoluta. É em Deus. Que isso vai vir lá na frente de outra forma. Eu acho que é. Ou não, tem coisa que se encerra ali. Porque a gente ainda tem aquela fantasia de virar para assim, não, nós sempre vamos ter a vitória. Não. Se você pegar homens bíblicos, teve o dia da derrota dele que não recuperou mais. Sansão morreu muito jovem. Entendeu? Sansão era herói bíblico, está lá, vai no fantasioso das crianças, dos meninos, é o herói bíblico, forte. Morreu jovem, com 30 e poucos anos. Jesus morreu com 30 e poucos anos. Né? Teve tantos apóstolos que morreram jovens lá, que não prosperaram logo depois da morte de Jesus. Né? Paulo morreu preso. Então, assim, não é regra. A gente tem a mania de falar que é regra, mas se você faz isso, você enfraquece a sua fé. Porque quando você vê que não está acontecendo com você, você fala assim, só eu que estou errado? Não, soberania de Deus. Vem problema na gente, vem coisa que eu falo assim, eu não tinha que estar passando por esse problema, mas glória a Deus. Então é por aí, você entendeu? Que eu levo isso. E aí, olha para você ver, né? É legal a gente estar falando de livro aqui, mas tudo que eu estou falando com você aqui é o que eu vivo dentro das paredes da minha sala de escritório. Eu não sou pastor, não sou pregador. Né? Não é coach. Bom, não sou coach, não sou pastor, não sou pregador, é bom que as pessoas entendam isso, mas o que eu falo aqui, e outra coisa também, lá se você entrar dentro do meu escritório, nas paredes não tem versículo bíblico, na minha logo não tem versículo bíblico, não condeno, não critico, eu procuro viver Deus, a palavra, aqui dentro, nos meus princípios, né? Levar assim. Né? O senhor fala muito, tem capítulo no seu livro sobre o dízimo, né? E aí divide também sobre os princípios da semeadura, que é não pagar qualquer semente, colhe-se aquilo que se planta, semear pensando em colher e cultivar requer trato e cuidado. Como é que o senhor recebe as respostas de Deus? Quando é que o senhor sabe, primeiro, quando é que uma oferta é alçada ou de gratidão ou é dízimo? Que eu aprendi isso com você. Até já pratiquei. No livro, né? No livro. Eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre ofertas alçadas ou fazer uma oferta de gratidão. Entendi. Né? Não, em nenhum lugar. Eu sou jornalista, gosto bastante de ler. É um conceito que o senhor traz, para mim é novo e tenho certeza que para outras pessoas. Como é que o senhor sabe qual oferta é para o senhor fazer? Eu procuro fazer todas. A de gratidão, tudo bem, é depois de algo realizado? Isso. Eu vou fazendo todas. Eu tenho aprendido, sim, tem uma palavra na Bíblia que fala assim, você lança seu pão sobre as águas de manhã, lança à tarde, porque você não sabe qual daquelas que vai prosperar, qual daquelas que você vai colher. Então, eu também tenho aquela consciência, igual eu te falei, assim como eu confesso muito meu pecado, eu também, como eu tenho vontade de prosperar, eu tenho vontade de adquirir riquezas, para isso eu entendo que é o princípio básico, eu semear. Então, eu vou semear. Né? E aí eu fui estudando na Bíblia e lendo vários livros. Hoje eu tenho lá na minha capela, eu tenho na minha cobertura uma capela de frente para a mata, de vez em quando eu posto lá, é onde eu faço minha meditação, minha devocional. Não estão todos lá, mas eu já li mais de uns 400 livros. E eu procuro ler livros só sobre
princípios bíblicos. Eu não leio livros sobre administração de empresas, eu não leio livros sobre coaching, não leio. Comprei um livro lá agora da arte de negociar de Trump, está lá, eu olho para ele lá, mas não tenho tempo para ler aquele livro. Está lá só, talvez vai ficar lá na prateleira. Agora, todos os novos que chegam sobre princípios bíblicos, sobre comportamento cristão, eu procuro aprofundar. Então, primeiro eu entreguei o dízimo, fiz prova com Deus e tive colheita. Então, eu usei a inteligência na fé e falei, opa, esse trem funciona. E comecei a ativar minha fé naquilo. Porque o que acontece? Há muito tempo atrás eu ouvi isso. A maioria das pessoas dentro das igrejas evangélicas e católicas, elas não querem usar a inteligência na fé. Meio que parece que intrinsecamente as pessoas separam isso. Mas tem uma lógica. E Deus coloca a lógica. Deus é um pai amoroso. Por exemplo, eu já virei para os meus filhos e propus algum prêmio em dinheiro para eles fazerem alguma coisa para mim, em algum momento da vida. Tá? Eu acho que eu já ofereci dinheiro se eles lessem um capítulo da Bíblia, eu já ofereci para o meu meio-irmão que meu pai tinha, para poder. Falei, se você ler o livro de Mateus todo com meu pai, o meu irmão que estava lá no outro casamento, e o pai estava com problema de vista, na véspera de morrer, e o pai com vontade de ler a Bíblia. Falei assim, eu te dou R$100 se daqui a um mês eu voltar aqui, se tiver lido esse livro todo para ele. Então são recompensas pela obediência. E se você pegar a Bíblia, não tem uma promessa na Bíblia, não tem, em que você não tem que cumprir uma obediência. Isso é interessante. Muito. E quem está propondo isso? É Deus. Aí o que a gente faz? Não, eu não quero a recompensa não, só vou obedecer. Não vai funcionar para a sua fé. O senhor fala isso no seu livro. Não vai funcionar para a sua fé. E não tem problema de pedir. Não tem. Pelo contrário, eu sou pidão. Tem lá. Eu sou um pidão a Deus. Aí as pessoas, eu já ouvi, você acredita que já teve pessoas que já me ouviu isso? E ela falou assim, eu vou te pedir. Aí fica me pedindo para poder fazer alguma coisa. Mas porque você falou que é para eu ser pidão. Tá, é a Deus. Não é a pessoa física, não é o homem. jurídica. É a Deus. Está entendendo? Então, assim, eu tenho aprendido a pedir a Deus muito, agradecer pelo que vem. Sempre vai vir menos. Então, vamos lá no que você perguntou. As ofertas alçadas. A obediência da semeadura. Primeiro passo que todos nós temos uma enorme dificuldade, e essa resistência ela é espiritual, ela não é material. Olha que legal, uma coisa também que eu estudei a Deus. Deixa eu chegar lá. Claro. Quem combate a Deus, quem combate a Jesus é o diabo. Quem combate o Espírito Santo é a carne. E quem combate a Deus é Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus da idolatria do dinheiro. Tá? Meio que, de uma forma, isso não é bíblico, isso é um estudo. Aí, olha bem, o único lugar na Bíblia que fala que você tem que servir ou a Deus ou a Mamon, não é a Deus ou o diabo, não é a Deus ou a carne, não é a Deus ou outra coisa. A gente sempre está tendendo, nesse mundo material que a gente vive, que tudo depende do dinheiro, que Deus é que instituiu isso, a gente sempre está, às vezes, deixando de tirarmos uma parte do que a gente está ganhando de Deus, que é devolver como um sacrifício numa igreja, que você acha que ainda que o pastor vai roubar aquele dinheiro seu ainda, que isso tudo é uma guerra espiritual e psicológica, mas quando você supera isso, você vence, você faz um princípio com Deus e Deus te abençoa financeiramente, você tem que começar a fazer aquilo de novo. Então foi o que eu fiz. Aí vamos lá na sua resposta, eu estou aprofundando muito. Mas eu comecei a entregar dízimo e fazer prova com Deus. Aí lá no texto fala assim, olha, roubará o homem a Deus? Em que nós te roubamos? No dízimo e na oferta alçada. Mais uma vez, eu não tenho igreja, não recolho dízimo, eu dou o dízimo. Aí teve gente que entra e critica para mim, você está falando de dízimo aí porque está querendo receber do povo. Como que eu recebo dízimo? Então, você entrega o dízimo, você entrega dízimo e faz prova com Deus. Você faz a oferta alçada, porque senão você está roubando de Deus também. E a oferta alçada, eu faço ela, eu tirei para mim, isso é uma referência minha, de 3, 4% do que eu ganho líquido. Tá? E eu já não entrego na igreja, eu entrego em alguma coisa do reino de Deus e que Deus fala comigo.
Às vezes para uma pessoa que sempre para uma pessoa no reino de Deus. Às vezes eu pego um autor, aí a pessoa vai achar que eu estou falando para mim, mas eu pego um autor de um livro que eu estou lendo, que está fazendo muita coisa, mas ele é um pastor, eu acho o telefone dele, eu ligo para ele, eu queria fazer uma oferta para você. Ou então eu estou lendo o livro do pastor Lucinho, que é meu primo, que eu já tenho o Pix dele. Eu já semei na vida dele, eu tenho tantos outros pastores, o pastor da minha igreja, aí já não é igreja mais, é aquilo. Tá? Então pronto, eu pego e faço aquela oferta. Mas eu não perco uma oferta sem fazer uma prova com Deus. Para mim aquilo ali é uma motivação, porque eu vou lá e anoto o que eu quero com Deus naquilo ali. Então, Senhor, me abençoa e me dá graça para eu comprar o próximo terreno, que seja um terreno estratégico, que seja um terreno bom para eu poder construir o próximo prédio. Me traga esse terreno, que é um garimpo você comprar um bom terreno, é uma dificuldade. Aí eu ponho, e aí costuma Deus demorar 30 dias me trazer aquele terreno, às vezes passa 6 meses. Vou trocar de carro, Elis. Eu faço uma prova com Deus, meu Deus, está na hora de eu trocar de carro? Já estou querendo trocar de carro, às vezes eu tenho a condição financeira, se Deus não me deu uma direção ali, não me trouxe qual carro, não me ajuda a vender o outro, aí eu faço. O último carro que eu comprei, que é a minha caminhonete, eu fiz isso, sempre eu faço. Vou comprar um avião, outro avião. Fiquei mais de um ano e 3, 1 ano e 4 meses, na semeadura orando a Deus, Deus me dá graça, se é para a gente comprar um novo avião assim, com essa coisa assim, sem assado. Me abençoa para ele vir como bênção, abençoa para ele nunca cair, Senhor, se você quiser. Entendeu? Então eu vou pedindo, e quando vem, no momento dele, aí eu fico em paz, fico tranquilo, porque eu coloquei aqui diante dele. Dízimo, oferta alçada, gratidão, esmola. Para dar esmola, eu faço uma pequena oração, uma oração rápida com Deus para poder fazer, entendeu? Então, e primícia para mim é muito importante. Pode falar. Inclusive uma palavra muito bonita, devolve-se antes do apurado. O senhor fala isso no seu livro. Viu como eu estudei seu livro? Legal, é isso. Estudei bastante. Porque a primícia, alguns pastores até falaram comigo, interessante o que você falou, gostei, porque eu sempre falei assim, gente, agora é a hora da gente recolher o dízimo, traga suas primícias aqui. O dízimo não é primícia e primícia não é dízimo. Não, entendi, o dízimo é para a obra. Lá em Provérbios 3, no versículo 9 e 10, ele fala assim, honra o Senhor com os teus bens, com todos os teus bens e as tuas fazendas, e o Senhor transbordará o seu lagar e encherá fartamente o seu celeiro. Então, o que é transbordar o lagar? Aí eu já falei isso no livro também. Eu já estive em Israel e eles escavavam na pedra uns 50 centímetros assim mais ou menos e uns 3 metros de diâmetro, 2 metros de diâmetro, um buraco na rocha com 50 centímetros de altura, como se fosse uma baciona ali, um lagar, é uma bacia. Os trabalhadores vão trazendo os cachos de uva, joga naquele trem ali, põe uma medida recalcada, transbordante, sacudida, que fala na Bíblia. Faz aquele monturu de uva ali. 400 quilos, 500 quilos de uva. Entra 2 camaradas ali com o pé descalço ali, na época, hoje é diferente, mas entrava ali e começava a pisar aquela uva. E aí o que acontece? É igual uma laranja. Não tem uma laranja que tem muito mosto e você pega e ela chega a escorrer na boca, e tem laranja que só tem as favos da coisa, ela não tem mosto nenhum. Tem. Então a uva, e isso até hoje, e é historicamente isso, tem hora que ela tem mosto demais, tem hora que ela não tem. Então o que é o objetivo? É o mosto. Então você pisou na uva, tirou os bagaços todos, peneirou, olhou, só ficou metade do lagar, 20 centímetros de lagar. Falei, eita, esse ano não vai dar muito vinho. Não vai dar muito suco, não vai dar muito lucro. Aí você fala assim, esse ano não foi bom. Tá? Agora você põe aquela mesma quantidade de uva aí o ano que vem. E vai lá e sobe nela. Antes de você terminar de esmagar, ela começa a transbordar. Nossa, já deu mosto. Peraí, junta aqui, tira um pouco com o balde aqui, vamos pisar mais. Opa, gente, enche os tonéis aí. Você começa a ter fartura. Olha que beleza, quem que não quer isso? Por que não quer? Por que a gente é condicionado a falar que você não quer? E aí encheu o celeiro é a sua reserva. É a sua reserva, né, que você tem que pedir. Eu tenho isso sempre? Não,
Não acabei de falar que eu tomei prejuízo aqui? Deus, a soberania dele não quis. E eu dizimei naquele período, dizimei. Eu ofertei, eu orei. Deus, ora ele abençoa, ora ele não abençoa. E é a soberania dele. Né? E aí, o que eu vivo com Deus é no saldo. No saldo do que eu relaciono, do que eu faço com ele, Deus está me prosperando um pouquinho a cada vez. Então, eu estou indo nessa. Né? E aí as primícias, vamos exemplificar aqui para quem nos escuta e nos vê. Vamos imaginar que uma moça quer casar, quer muito. Então ela faz aquela oferta porque ela já acredita na promessa que vai vir um matrimônio, que ela vai ser abençoada. Antes do apurado. Não, ela é assalariada. Uhum. Ela começou o ano. Ela já trabalha numa loja lá e ela recebe X salário lá por vez lá. Ela tira uma porção daquele salário no primeiro mês, entrega na igreja que ela frequenta e faz uma prova com Deus. O Senhor, esse ano da minha colheita, esse ano do que a gente está começando aqui, ou esse trimestre, queira o Senhor, se o Senhor assim quiser, me trazer uma indicação de uma pessoa, aparece um filho de Deus aqui, um filho do Senhor aqui na minha frente, que faça sentido para a minha vida, para a minha trajetória. Porque isso não precisa ser só financeiro, pode ser algo emocional, a cura de uma doença, tudo, eu peço conversão tudo. de um filho. Nós mães estamos sempre pedindo a Deus que converta nossos filhos. É isso, corrija a rota dele, às vezes o filho ele tem tudo de bom, mas aquilo ali a gente precisava de mudar. Faz uma prova com Deus. A Bíblia fala assim, olha, quando você se chegar na presença do rei, tenha sempre um presente nas mãos. Fala em Provérbios, né? Então, e o próprio Deus, o tempo todo, quando Deus abençoou Salomão, olha as nuances bíblicas, que é muito gostoso você ir descobrindo isso. Quando Deus abençoou Salomão e deu a famosa bênção para ele, você não pediu coisas para você, muito mais eu te darei do que você pediu. Foi em sonhos, num dia à noite, depois dele ter ofertado a grande oferta que a gente passa desapercebido, que ele matou 1.000 bois, 22.000 carneiros, e juntou um monte de sacerdote, fez uma festança para o país inteiro e deu carne para todo mundo. A oferta pessoal dele, ele fez a oferta primeiro. À noite, Deus acordou ele, manifestou para ele em sonhos e falou assim, agora eu vou te dar sabedoria e vou te dar muito mais do que você pediu. E ele se tornou o homem mais rico da história de Israel. Olha bem que legal. Aí outros reis também fizeram isso, e em outros momentos também, foi em 2 momentos, Deus se manifestou em sonho para Salomão depois da oferta. Eles vão falar que depois eu sou mercenário, mas é bíblico, vai lá e lê na Bíblia. Vai lá e lê na Bíblia. Ligue não. Mas no mesmo livro, o senhor também faz eu entendi como uma crítica. O senhor vai me falar se é uma crítica aquele cumprimento depois do acontecido. E é uma coisa muito comum na minha religião, que sou católica, né? Você faz uma promessa, que para vocês é um voto, e depois, ao conseguir, oferta o combinado, vamos dizer assim. Nem sempre é só material. Porque existe uma diferença entre você semear para colher e você fazer um compromisso de devolver alguma coisa para Deus depois do que você receber a bênção. Essa segunda parte, ela não requer fé de você, porque você já recebeu. E aí você não tem obrigação nenhuma de ser destro, você já não recebeu aquilo. Então, eu não identifiquei isso, e se eu procurar rapidamente na minha cabeça aqui agora, eu acho que na época que eu escrevi isso, eu olhei, não tem isso na Bíblia. Não, o seu livro inteiro é pontuado com a Bíblia. Exato. O senhor faz um contraponto em tudo. Mas é sempre Deus. A Bíblia fala assim: olha, nós devemos reconhecer que Deus é Deus e que Ele é galardoador daqueles que o amam. Deus se agrada desse. Então você crê que Ele existe, assim, nós vamos crer que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Então a gente crê que Deus existe, até o diabo crê, mas crer que Ele vai te abençoar amanhã ou vai te abençoar essa semana, poucos de nós cremos, e às vezes essa fé me falha também. Fala assim, agora Deus não vai me abençoar não. Nossa, o trem é difícil. Entendeu? Às vezes já teve dias, não é dias, às vezes momentos que você acorda de manhã e o dia, a oração não passa do teto, e você fala, Deus não está me ouvindo, eu estou em pecado, eu estou em pecado, isso não vai acontecer. Você está fraquejando na fé naquela hora, sua fé está falhando.
Então você não está cumprindo o princípio bíblico. Então vamos lá na questão de você virar para Deus e falar assim, já teve gente falar comigo, não, porque eu falei com Deus que eu daria um carro se ele curasse minha filha. Eu subo na escada de joelho se Deus tirar meu marido do leito do hospital. Tá? Mas por que você não faz uma semeadura antes? Está na Bíblia. Vai ali a oferta e fica grato a Deus se receber ou não receber. Né? Então, é o que eu vivo e é o que tem dado certo na minha vida. Eu vivo tem dado certo. O senhor fala sobre a inveja, né? Que ela é a tristeza pela felicidade alheia. É uma definição do senhor, pois entre aspas aqui. Quando a gente olha para trás, o senhor até cita seu caso, e corrige a rota. O que é corrigir essa rota? Nós estamos sempre corrigindo. Eu amo isso aí. Eu acho que é um privilégio que a gente tem quando a gente busca isso. A Bíblia chama isso de santificação. Buscar é a santificação com Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificar é eu crescer asa e eu virar um santo? Não, é eu abandonar os hábitos maus a cada dia e me aproximar um pouquinho mais de Deus a cada dia. Eu chamo isso de corrigir a rota. Então, eu estou querendo ir naquela rota ali, acertar aquilo ali, mas vira e mexe, eu me pego. A Bíblia, aí outra coisa, a Bíblia fala o tempo todo, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Então, eu tenho tendência a vir para cá fazer isso aqui, tem tendência a vir para cá fazer aquilo outro ali. Então, você vai corrigindo. E é a oportunidade que a gente tem. Você errou, você falhou, você não quis fazer aquilo. O cara que tem vício de bebida, ele tem um problema químico que ele sempre bebe. Ele bebeu naquela noite, corrija a rota, não bebe no outro dia, não. O cara teve uma época que eu não conseguia controlar meu temperamento. Eu falo até na Bíblia que, inclusive, às vezes eu explodia com a rua, eu explodia com as pessoas e foi o auge da minha arrogância. E no trânsito, principalmente. Então, vamos falar do trânsito. Às vezes eu entrava nervoso, com a cabeça desse jeito assim, você entrava dentro do carro e às vezes o cara te dava uma fechada, o cara não deixava você ultrapassar, você estava com pressa para poder chegar, você entendeu? E às vezes aquilo me dava um ímpeto, uma fúria, um nervoso. Oh, meu Deus, tem misericórdia, me perdoa. Já teve dia de eu indo para a escola à noite, em Fabriciano, e eu ficar disputando com um cara. Ali era um cara de uma empresa que ela já nem existe mais. Eu vi na porta dele. E eu fui tão desagradável com ele naquela disputa de trânsito. Nós não encostamos o carro no outro, mas xingou, buzinou, fez não sei o quê, até eu chegar na universidade lá em Fabriciano. Aí qual foi a correção de rota minha? Eu fiquei incomodado, o Espírito Santo me incomodou, falou, papelão que você fez, o que você fez aquilo? Entendeu? No outro dia eu liguei para a empresa, falei assim, quem que estava na caminhonete assim, sem assado ontem, lá na coisa, eu queria conversar com ele, falou, meu amigo, me perdoa. Para que Deus fez eu fazer aquilo? Para poder ficar com tanta vergonha, foi tão difícil para mim, para que na próxima vez eu pense de novo para não fazer. Depois que o senhor virou pai, o senhor pensou mais nisso? Que as crianças têm uma idade que a gente... mamãe, o vermelho é para parar. Que elas aprendem na escola, o senhor vai reviver isso com a Manuela agora, com a sua netinha. De novo. Né? Tá pondo essa paternidade, revivendo isso com açúcar, que diz que vô e vó é mãe e pai com açúcar, né? É verdade. Mais babão ainda. Isso. Os seus filhos lhe fizeram melhor? Nesse aspecto, não. Não. Gera algo individualizado. Em paralelo com o meu crescimento, sim. Porque eu percebo que eu vim graduando aquilo ali. Né? A gente pensa mais naquilo ali e tudo, mas eu sempre procurei corrigir minha rota pensando no princípio e não materializando aquilo em outra coisa. Para que fosse por amor aos princípios, por amor a Jesus. Né? Então eu fiz ali. Mas ensinei muito isso a eles. Já ensinei de início, já procurei fazer o inverso do que o meu pai fez, que é conscientizar eles. Tem um caso muito crítico, assim, muito icônico assim, que aconteceu lá em casa, e a Larissa repetiu exatamente isso com a Manuela. Minha sogra, a avó Terezinha, chegou em casa lá,
E estava todo mundo cumprimentando ali, e a Larissa pegou e cumprimentou todo mundo, umas 8 pessoas, 6 pessoas. E quando chegou a avó, ela fez pirraça com ela e não quis nem abraçar. E quando a avó insistiu um pouquinho, ela deu coisa de criança, deu aquela histeria, e saiu correndo e falou que não queria. Aí eu fui atrás dela no quarto. Falei, ó, você quer apanhar aqui agora com 3 varadas? Hoje não pode dar varada, mas naquela época não tinha problema. Você quer apanhar, ou você vai lá agora pedir perdão a ela, porque você fez muito feio com ela, você fez um papelão. Não é isso que você deve fazer. E eu sentei com ela do lado dela e não bati. Aí eu falei, não, ela começou a esfregar o pé um no outro assim, não vou. Aí, encurtando a história longa, eu falei, lá, eu vou te dar 3 varadas na bunda e você ainda vai ter que ir. Você quer ir antes das varadas? Tá? Não, então chama ela aqui. Eu falei, não, você fez na frente de todo mundo, você vai desfazer na frente de todo mundo. Você vai pedir perdão, o perdão dói. O perdão dói, o perdão é humilhante. Mas você vai aprender. Eu fiquei assim, uns 20 minutos, uns 15 minutos, nesse diálogo intenso com ela, esperando ela, dando tempo para ela se recompor, para ela se acalmar, para ela conscientizar. Eu dialoguei com ela, criança de fraldinha descartável, não sei. E aconteceu com a Manuela do mesmo jeito. E eu vejo a Larissa e o Pedro, por algumas vezes, eles foram no quarto e levaram ela. Eu falei assim, não pode fazer esse tipo de pirraça. E às vezes comigo. Ela voltar, beijo, vô. Falei, tá bom, tá pago o beijo. Aí, do jeito que ela beijar, você já fica babão, né? Mas se ela fez o beijinho, se ela deixou beijar, pô. Isso aqui aconteceu, já mudou. Já mudou, chegou agora de viagem, agora assim, veio de lá assim, e abraçou e deu aquele abraço em mim assim, falou, vovô, tô de cocô. Falei, não tem problema, vovô ama esse cheirinho também. Você só tem uma netinha, né? Só ela, tô esperando o Igor agora fazer outro, ou o próprio Pedro e a Larissa também, se quiser fazer mais um, já tá, daqui a um ano tá de bom tamanho. Ainda falando, né, do preço da conquista, os pontos fortes, né, que eu acho no seu livro, a sua coragem desnudada de assumir os próprios erros, o senhor fala da não religiosidade vinda do Senhor e da inveja que sentia, que já está ultrapassada. Quando o senhor fala desses sentimentos, o senhor tem que estar corrigindo essa rota ou já passou? Não, eu já sou uma pessoa melhor. E às vezes o senhor se pega, não, mas eu estou sentindo isso. Não, a inveja, graças a Deus, tem alguns anos que eu não me atinge, não. Mas eu falo no livro e eu me considero um invejoso anônimo, igual eu tenho o alcoólatra anônimo, né? Então eu considero isso. Ela pode vir, por qualquer motivo, por qualquer coisa. Você fez um lançamento, você não teve sucesso nisso, e você olha o outro tendo sucesso. Você não conseguiu resultado naquilo, você olha o outro tendo resultado, você fala se ele merece mais. Ou às vezes você fala, não, meu cara nem merece. É um julgamento, né? E aí, quando você acha que o outro nem merece, é porque você está com orgulho de que você é bom. Soberba. A soberba. Então, quer dizer, mas assim, graças a Deus isso está bem. No orgulho, eu falo que na arrogância, Deus, eu era muito arrogante. E eu apanhei muito aqui, sofri muito com Deus e tive muitas coisas ao ponto de, nessa fase aqui, eu ir morar. Eu todo arrogante, todo presunçoso do que eu era, eu casado, eu fui morar na casa do meu pai, depender de comida e das coisas dele, 4 anos. 4 anos depois de casado, morei dentro da casa do meu pai, por causa de condição financeira ruim. Tentei ir para os Estados Unidos, tentei fazer um monte de coisa, não fui. Aí eu falo que depois de muito apanhar aqui, Deus me melhorou para orgulhoso. É um contraponto. E aqui eu fiquei um tempo também. E agora eu falo que Deus me melhorou para soberbo. Né? E a soberba, ela não sai muito fácil, não. Ela, que cheirinho fica ali. Você entendeu? Eu tenho que tomar mais cuidado com a soberba. Ela é muito sutil, ela é muito invisível. O pecado é sutil. É o pecado. É o pecado. Então, assim, se você falasse que eu fiquei livre disso, isso aí não. Isso aí eu estou no processo. Então, essa correção de rota, todos nós temos que ter cuidado sempre. O tempo todo um pouco mais, um pouco menos. Para não ser falastrão, para não ser Se você chega aqui agora e fala assim, nossa, melhor podcast, ou nossa, seu carro, realmente esse carro é lindo, ou a WR, e aí, se em algum momento
eu virar e dar um sorrisinho de canto de boca e engolir aquilo ali. Aquilo é um veneninho que a gente engole. Entendeu? Aquilo é um veneninho de pecado que a gente engole. Agora, se você virar e falar assim, que isso, Deus é que deu misericórdia. Ih, o meu dia hoje estava terrível, não, estava intenso. Você viu que cheguei aqui, fiquei no telefone, eu podia ter com a cabeça quente, Deus me deu paz, me deu graça, olha que gostoso que ficou. Isso é Deus que fez, e é Ele mesmo. Então, quando você reconhece, é Ele, não é meu. Olha bem. Mas isso vem assim, dessa presença da de intimidade, Deus, do tempo com Deus. Porque o ser humano, e nós não estamos falando de financeiro, ele tende a ser soberbo, uma mulher bonita, a soberba é em qualquer aspecto. A mulher olha no espelho, ela penteou o cabelo, ela veio do salão, o cabelo dela ficou do jeito que ela pensou que tem. Ela olha para a amiga e fala, não, aqui é o cabelinho dela, né? E que soberba, o tempo todo. Mas essa é a nossa luta mesmo, é a nossa... a luta humana. É a luta humana, é o mundo que a gente vive. Nenhum de nós é... O homem que falar que ele é 100% livre disso, a Bíblia fala que ele é mentiroso. Não existe um homem sem pecado, não existe. Não tem como. O que é o ativismo religioso? O senhor é espiritualizado ou o senhor também é espiritualizado e religioso? Não, o ativismo religioso, ele é um desvio, ele é um problema. Grande parte das pessoas, tanto na igreja católica quanto no evangélico, a gente tende a entrar num ciclo de fazer coisas para Deus que Deus não pediu que se fossem feitas. Tá? Uhum. Então, assim, aí eu procuro sempre me equilibrar. Eu lembro sempre de um caso que a gente estava na igreja, a gente já fazia as lições de Casados para Sempre, que é um ministério que você faz várias lições lá para poder te dar lição, para poder você sempre ficar casado, e nós éramos líderes. E a gente reuniu os 5 pessoas e falou, gente, você acredita que a igreja agora está sem curso de noivos? E o noivo, e quem dava o curso aqui mudou, é o fulano que mudou, ele que dava curso de noivo, tem 4 casais ali agora para poder casar, e eles estão sem quem dá curso. Então vamos lá fazer então. Eu que estava contando esse caso. Aí a outra pegou e me chamou, o outro casal me chamou. Falei, não, só estou contando o caso. Agora, vamos orar e perguntar a Deus e pedir, se a gente viu a necessidade, sentimos vontade de fazer aquilo, vamos orar e vamos pedir a Deus, Senhor, é para eu ir? O Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu faça? Seja feita sua vontade, até para fazer a obra. Porque o que a gente vê as pessoas fazer? Você vai lá e começa a dar o curso de casados. Aí você vai lá e fala assim, não, mas você não pode negar fazer a obra de Deus, não. O cara te chamou para você ir lá dar uma palestra. A outra te chamou para você dar um podcast. A outra te chamou para você fazer isso. A outra te chamou para você ir para Caratinga. O outro quer que eu vou lá em Mantena. Tem uma menina, vem aqui para você dar uma palavra para nós aqui para a gente falar. Eu vou fazer isso. Deus, você está querendo que eu vá? Que eu vire um palestrante? Que eu vire, que eu faça isso, aquilo? Se Deus não me deu a direção, eu não vou. Mas é para fazer a obra. E minha família? E o equilíbrio dos pratos, né? E eu ouvi de Deus? Não ouvi. Deus mandou, eu vou. O senhor fala ainda, né? Os pecados são religiosidade, justiça própria e iniquidade. Esses são pecados que não estão nos 10 mandamentos e que eu caí e que são assim, os macro, tem alguns menores, algumas raízes disso aí. Mas eu falo que isso aí é o pecado do cristão velho, né? Do crente velho de igreja. Você entendeu? Esse aí você observa muito os 10 mandamentos, e aí eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço a mulher do outro, eu respeito pai e mãe, mas você cai na iniquidade, você cai na justiça própria, eu caí, e isso vira e mexe, me circunda de novo. Isso circunda a gente. Você entendeu? Isso é igual criar uma casca, isso é igual criar um calo, isso é igual criar uma casca dura. E Deus não quer a gente de casca dura. E a casca vai endurecendo, e você tem que ir corrigindo aquilo ali. Né? Então, cada um tem uma história, mas são nuances de que a gente tem que ficar atento. Né? O tempo todo. E o que é a justiça própria? Você viu que eu fiz um estudo no livro de Jó, que eu nunca tinha ouvido falar que Jó tinha justiça própria. Porque a gente fala assim, ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Mas então, reto, íntegro e temente a Deus tem justiça própria? Ele fala isso no 1º capítulo.
O senhor fala bem do capítulo. Exato. Dele, né? E o restante dos outros 41 capítulos de Jó, ou talvez uns 40, ele começa a mostrar as atitudes de justiça própria que ele tinha. Porque ele era um santarrão no dizer de hoje, vamos dizer assim. Os próprios amigos dele, Elifaz e os outros lá, falam assim, você quer dizer que tudo que a gente fala com você, nós estamos errados, é só a sua palavra que é a certa? Você quando você fazia sacrifício para os seus filhos, ele fazia a Deus, ao Deus cristão, ao Deus Jeová. Como que você pede perdão pelo outro? Você oferece um preço de pagamento de pecado pelo outro. Ele estava fazendo um ato de justiça própria, tentando ir além, né? Então, Deus me mostrou isso e trouxe essa revelação para dentro de mim, que eu estava fazendo muitas coisas, que eu estava lendo muita Bíblia, orando muito a Deus, que eu achava é o contrário do que eu falei aqui no início, que eu achava que eu era merecedor da bênção de Deus. E às vezes tem gente que vê e fala assim, não, Deus ele se compromete com a palavra dele, se você fizer, ele vai fazer. Alguns pregadores dão ênfase nisso para provocar a fé da pessoa. Em algum momento é até bom você ouvir aquilo, mas não é a verdade. Tá? E Deus vai fazer depois de tudo que você obedecer, vai fazer se ele quiser. Então, sua justiça própria ela tem um limite. Então, não existe justiça própria. Né? Então, ela é perigosa. Né? E a maioria de nós temos tendência a cair nela. Eu também tenho. Todo mundo tem. O senhor, não sei se alguém já lhe falou, eu considero um comunicador. Tem um canal no YouTube, está com uma presença boa, né? Muito grande nas redes sociais. O senhor está pegando esse gosto agora ou já era assim? Um homem de palavra, das palavras, da comunicação? Não, a vida toda. Eu sou comunicativo. Meu avô era assim. O pastor Lucinho, que eu mencionei aqui, meu primo, né, Sim, um pregador, muito pregador de coisa. Eu acho que na nossa família a gente tem um pouquinho disso aí. Eu gosto de gente, a Rô fala que eu gosto de muita gente, eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar. E a Larissa, hoje nós fizemos algumas gravações hoje à tarde por causa do Dia dos Pais. Ela falou assim, meu pai é muito transparente. E eu acho que isso aí fica fácil da gente comunicar, da gente conversar, da gente falar com as pessoas. Então isso aí eu faço bem, gosto. E o que aconteceu foi que com as mídias sociais eu comecei a explorar elas bem. Nosso canal no YouTube, Construindo Valor, o Wallace Igor, está sendo um sucesso. Em 4 meses nós passamos de 10 mil seguidores. Depois orgânicos, né? Orgânico, tudo, não tem como impulsionar aquilo lá. E eu fiquei sabendo que isso assim, para chegar a 1000, costuma passar de 1 ano de qualquer canal novo. Nós chegamos a 10 mil em 4 meses, graças a Deus. O senhor está falando só sobre empreendedorismo. Menina, o canal é o seguinte, a gente fala da nossa vida sem filtro, não tem edição. Outro dia a Rô falou assim, aquele negócio que eu falei lá no canal, não era bom estar aqui não. Eu falei, já está no ar. O senhor vai escrever outro livro, Wallace? Acho que não, queira Deus que não. Queira Deus que não. Eu conheço a história, vi sua entrevista lá para o Lucinho e em outros locais, mas eu acho que o senhor tinha que nos ensinar sobre relacionamento conjugal. Você tem um casamento bonito e respeitado. Graças a Deus. E pra gente, né? Eu tenho 10 anos de casado, o senhor tem 30 quase, né? 37. 37, você falou mesmo. Tem o que nos ensinar. Eu acho que se o Espírito Santo tocar, não eu, né? Quem sou eu? Você viu que eu escrevo ali, como que eu cheguei para escrever esse livro, né? Aí é que é a questão da voz de Deus, que cada momento é diferente. Escutou, né? Um pedido, uma intuição. Essa foi literalmente. E Deus já falou e fala comigo algumas vezes assim. Eu acordei 6 horas da manhã, quando eu abri os olhos, veio aquela frase prontinha, não era sonho antes e nem era pensamento. Falei, eu gostaria que você escrevesse um livro contando a história da sua vida, os princípios bíblicos que você aprendeu. Falei, Deus da graça. E deixa eu te mostrar um negócio legal aqui que eu conto lá, mas aqui eu posso. O bom é que o senhor procura sua esposa e fala, Deus falou para escrever o livro. Nós. Deus falou para você, não para mim. Olha que legal, que isso aqui está salvo aqui, ó. Isso aqui está salvo aqui Isso aqui está. Deixa eu ver se.
O Lucinho, uma semana depois que eu conto no livro, ele pega e me manda. Vamos ver se vai. Tô aqui orando, rapaz, e veio no meu coração assim, um desejo de falar com você a respeito de você escrever um livro. Um título tipo O Poder de uma Oferta, O Poder de uma Semente, desculpa, O Poder de uma Semente. Onde você conta a sua trajetória e fala exatamente porque disso, né, que você é um semeador no reino de Deus. Ele sente e verbaliza para o senhor que era um pedido de Deus também, né? Ele vem confirmar o seu desejo. Deus, aí, isso é outra coisa que é uma forma da gente entender que Deus está falando. Toda vez na Bíblia que Deus falou com o homem e Deus pediu, e o homem pediu a Deus para ele falar de novo. Foi o caso de Gideão. Coloca lá um novelo de lã lá e eu quero que esse novelo fique encharcado de água e o resto seco. Ô Senhor, tem misericórdia. Agora faz o contrário. Amanhã eu vou pôr de novo ele aqui, eu queria que ele ficasse seco e em volta molhado. Ele fez uma prova com Deus. Então eu faço isso também. Quando é uma decisão de mais complexo, Deus tem misericórdia. Me dá uma outra palavra. E Deus testifica de novo ali. E mesmo para poder se tomar uma decisão que vai ser difícil, mas aí você ouviu aquilo ali 2 vezes ou 3, você vai. Acho que o senhor já fez o primeiro, pode fazer outros. Vamos falar quem nos escuta, nos vê. O livro está na Amazon. Isso. Está vendendo lá na Amazon. É muito bonito, gostei muito da sua entrevista para... Esqueci o nome do rapaz que entrevistou o senhor no aeroporto. Ah, que legal. Deu quase 1 milhão de visualização aquilo ali. Isso, né? E foi muito natural. Está no meu feed do Instagram ali. Ele pergunta, eu vi na página dele também, o senhor vai escrever um livro? E o senhor tira o livro. Eliel Barcelos. Eliel Barcelos, ele entrevista nos aeroportos. Então, Deus conduz tudo. Obrigada pela obra. Obrigado, senhor. Gostei muito, me ensinou muito e eu tenho certeza que foi o Camonalino que trabalhou com a gente, falou aqui outro dia, toca o coração das pessoas. Entendi. Não é uma obra vazia. Graças a Deus. Obrigada, graças viu? A Deus. Obrigada por essa entrevista. Eu nem falei sobre empreendedorismo, é uma área que eu também não entendo, mas sei que o senhor é empreendedor, emprega muita gente, é um empresário respeitado. Graças a Deus. Porque hoje eu queria falar Foi ótimo. do seu livro e da sua obra. Obrigada pelo senhor ter vindo, né? Vamos deixar suas redes sociais. Wallace Barreto. É o Wallace Barreto, Wallace WR, _ Wallace WR no Instagram. O canal do YouTube é Construindo Valor Wallace Igo, ou se você procurar WR Agropasto, que é o nome da fazenda também, então tem muita coisa da fazenda. Está plantando manga, está plantando muita coisa. Nós estamos com 260 funcionários na fazenda, é uma fazenda de frutas, na beira do Rio São Francisco, no norte de Minas. E a gente está fazendo muita coisa interessante pertinho do lá. Nordeste. Perto do Nordeste. Lá já é semiárido. Lá chove pouquíssimo. Então lá tudo que eu tenho lá é irrigado. Então é muito, muito legal. Lá a fazenda funciona 24 horas, faz pulverização à noite, faz os trabalhos. Tá... Adorei seu vídeo falando da cera da manga. Aí, pois é, bombou também. Não imaginava. É porque as pessoas pegam e fazem os vídeos e falam assim, olha aqui que absurdo, isso é cera de petróleo. Gente, hoje em dia, as pessoas... hoje, agora, na hora do almoço, a gente estava falando isso lá em casa. A gente sempre almoça juntos, em casa, na maioria dos dias da semana, e a gente está sempre lá junto com o Ico, com a Luísa, minha nora, o Pedro, a Larissa, a Rô, e a gente bate muito papo. A gente estava falando assim, o povo hoje, você pega uma menina de 25 anos sem nenhum preconceito, mas ela quer te ensinar princípio milenar, ou ela quer te ensinar uma coisa. O outro vira e fala assim, isso é cera de petróleo. O que é cera de petróleo? Nunca vi isso. Não tem vínculo, não tem firmeza, está todo mundo comentando sobre assuntos. Hoje você fala de tudo, hoje do jeito que você quer. Entende. Obrigada, viu, Wallace? Eu sei que o senhor é ocupado, né? E só para nós estamos falando o seguinte, é cera de abelha ou cera de carnaúba, cera comestível, cera natural, que se põe para proteger, mas eu nem uso na manga, porque só para exportação que usa, nacional não. Era só um exemplo. Mas quando eu como a maçã, eu como aquilo com tudo, gente. Aquilo é a mesma coisa que você comer um favinho de mel. Você não come um favo de mel, às vezes você chega em algum hotel, alguma coisa, tem um favo de mel, você pega e come tudo. Agora está na moda com queijo. Exato. Eu deixo para o senhor uma mensagem final para quem nos escuta, nos lê. Que conteúdo o senhor tem? Adquira o livro, compra. O objetivo dele é 0 lucro. Às vezes o livro, eu não fiz ele para fazer grandes vendas. Eu obedeci uma voz de Deus para poder levar correção de rota, inspiração, para poder levar correção de rota, igual a gente está falando, e ele fazer uma diferença na sua vida. Então, tá disponível lá na Amazon. Hoje eu perguntei de manhã como é que tá as entregas aí, como é que está fazendo entrega tudo muito rápido.
E... Quantas edições o senhor já fez? Não, é só essa. Não, eu já imprimi algumas vezes. Já Eu já imprimi umas mas... 10 mil. 10 mil, estou pedindo mais 5 mil agora. Entendeu? O objetivo é a gente levar uma mensagem mesmo de correção de rota. Né? Ok. É isso aí. Obrigada, Júlio. Está com a gente na técnica. O Felipe esteve com você. Esse é um produto da assessoria de comunicação. Continue ligado com a gente. Até o nosso próximo episódio. Tchau, Até pessoal. logo, gente. Tchau. Valeu.